ministro da noite, nosso pastor. Oremos, soberano Deus, Pai de infinita graça, misericórdia, estamos nas tuas mãos, ó Pai, o teu filho amado, Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que ele estudou, Senhor Deus, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, a mente, ó Pai, do teu servo, para que não venha ele falar, Senhor Deus, aquilo que ele quer, Senhor Deus, mas aquilo que o teu Espírito Santo já plantou no coração do teu servo, Senhor. Deus, eu te peço para a igreja, ó Pai, que a igreja, Pai, não venha adorar o homem, Senhor Deus, em si, mas venha adorar, meu Senhor Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória, Senhor Deus. Pai, nós somos vaso teu, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, usa a boca do teu servo emprestado, Senhor Deus. Pai querido, ó Pai amado, nós cremos, Senhor Deus, e o Senhor continuará falando conosco essa noite, Senhor Deus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas. Perdão, primeiro se abre lá no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 18. No Evangelho, João, capítulo 1 e versículo 18. João 1, 18. Aí depois você vai e abre lá no livro de Lucas, mas primeiro no João 1, 18. Amém? O Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 18. Amém? O texto diz assim, ó. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aí você vai abrir lá no livro de Lucas, capítulo 7 e versículo de número 11. Lucas 7 e capítulo de número 11. E versículo de número 11, perdão. O texto diz assim. Amém? E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando ele, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Sente batendo palma para Jesus, porque ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos, por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, como eu costumo falar e como eu costumo mencionar aqui na igreja. Jesus, ele é bom, a sua graça, ela dura de geração em geração, né? As misericórdias do Senhor, ela dura para sempre, de geração e de geração. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é bom. Como o irmão Augusto mencionou aqui essa noite, às vezes a gente chega até um pouco meio que a titubear, por mais que nós tenhamos fé.
Por mais que nós acreditamos em Cristo, por mais que nós temos a certeza que Ele vive, que Ele reina, que Ele é bom, mas às vezes algumas coisas para a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser diz assim: ora, será que é possível, né? Será que muitas das vezes a gente sempre acha de certa forma ali um será. Opa, será que Jesus ele pode assim? Por mais que a gente às vezes veja o milagre acontecer, ou a gente já tenha até presenciado algum milagre, muitas das vezes quando é para entregar as nossas causas, será que é possível isso? Será que Jesus Cristo ele cura? Essa tal enfermidade, ou essa tal situação? Jesus Cristo, nós sabemos, e quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que ele estava no passado. Nesse texto que a gente acabou de ler aqui no Evangelho de João, fala nos primeiros versículos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e por ele tudo que existe se fez. O autor ele fala e ele ressalta a grandeza de Cristo, não só o Cristo, esse Jesus, o que curou o filho dessa viúva, o que ressuscitou o filho dessa viúva. Ele fala de Jesus de uma forma atemporal. Ele fala que Jesus ele está lá no passado, na criação, no Jardim do Éden. E ele fala também que Jesus estava lá, curando, salvando, ressuscitando o filho dessa mulher. E ele também fala que Jesus, ele irá estar no princípio. O mesmo João. Porque para aquelas pessoas a falta de fé estava chegando. Para aquelas pessoas eles até acreditavam em Cristo, mas eles pararam de entender a grandeza que era o ser Cristo, o homem Cristo, o homem Jesus que havia vindo na face da terra naquele momento. O Evangelho de João foi escrito há mais de 80 anos após a morte de Cristo. E as pessoas elas estavam acreditando, elas entendiam, elas até aceitavam, mas muitos deles não estavam aceitando e não estavam compreendendo que realmente Jesus ele era Deus. Que Jesus ele fazia parte da Trindade, que ele já estava no passado, quando as coisas foram feitas, e que ele também estava ali, operando milagres em Jerusalém, em Cafarnaum, em Naim, em Samaria. João ele estava tendo a necessidade de mostrar para aquelas pessoas e realçar a grandeza do Jesus, a grandeza do Verbo, a grandeza do Logos, a grandeza do Filho de Deus. Ele vai ressaltar mais algo que é bem importante para a gente poder analisar. E ele vai dizer assim: ora, Deus ele nunca foi visto por ninguém. Deus ele nunca foi visto por ninguém na face da terra. E era necessário Jesus vir e se fazer carne, para que ele pudesse revelar a quem? A grandeza do seu Pai e a grandeza de Deus. Jesus não era Deus, mas ele revela-se a grandeza do seu Pai nele. Porque ele vai dizer: ora, quem me vê, vê a quem? Vê a meu Pai. Quem me conhece, conhece a meu Pai. Se a gente for analisar o livro de Apocalipse, a gente vai ver em alguns versículos que o texto vai dizer que todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra foi dado a quem? A Jesus. Jesus, um homem que veio mostrar para a humanidade a face de um Deus perfeito. Jesus, um ser magnífico, que veio mostrar e que cumpriu a lei, mas que não veio criar uma lei nova, mas que veio mostrar para a humanidade que
mesmo em meio à turbulência, que mesmo em meio a problemas insolucionáveis, quando ele chega, o milagre acontece. Jesus, ele veio mostrar para as pessoas que estavam passando por dias turbulentos, onde ninguém poderia sanar a dificuldade, o problema, resolver. Ele veio dizer assim: ora, mas eu sou Cristo e eu sou Filho do Deus vivo, então eu posso solucionar, eu posso mostrar para você que você não precisa disso, você precisa de mim. Jesus, ele provou para algumas pessoas nos evangelhos que eles não precisavam daquilo que eles estavam necessitando, mas que realmente eles precisavam era dele. Jesus, ele mostra para Pedro que Pedro não precisava necessariamente do peixe que ele estava a buscar, mas ele precisava de Jesus. Quando Jesus chega para ele e diz: vamos mais que eu não só vou te fazer um pescador assim como tu já é bom, mas eu irei fazer de você um pescador de almas. Jesus chega para Mateus, que estava cobrando os impostos daquele povo, e Jesus o chama: vamos comigo, larga tudo aí, vamos ser meu discípulo. Mateus já não estava satisfeito em ter que cobrar impostos do seu povo. Larga tudo e opa, vamos seguir Jesus. Aí eram as pessoas que estavam enfrentando problemas psicológicos e problemas pessoais e problemas na sua existência, porque não sabiam quem eles queriam ser ou para onde eles queriam ir. Aí Jesus Cristo chega, mostra quem eles eram e diz assim: olha, vocês vão, mas é comigo, não é para onde vocês querem ir. Não bastasse isso, Jesus Cristo ele se depara com essa mulher, onde ninguém consegue trazer a solução para o seu problema. Deus, ele se encontra com essa viúva em um dia natural onde alguém morre, porque é natural alguém morrer. Em um dia comum onde pessoas choram em velórios, porque é comum pessoas chorarem em velórios. Mas não é comum ver alguém ressuscitar em um. Aí você diz assim: ah, pastor, mas Jesus Cristo ele foi falar com essa mulher porque simplesmente ele entrou pela cidade e ele quis falar com ela. Não, é porque já estava tudo marcado e arquitetado milimetricamente para Jesus ressuscitar o filho dessa mulher, especificamente o filho dessa mulher. Você vai ver que os autores que escreveram os evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, eles não ressaltam outros ressuscitamentos, mas eles falam acerca desses que são específicos. Uma certa mulher que estava saindo para sepultar o seu filho, por uma cidade que não tem saída, é uma cidade só que tem entrada e é a única saída. E de repentemente está lá entrando na cidade que também é saída, a salvação para o seu filho. No dia exato, na hora exata e no momento exato. Não fosse assim da mesma forma como aconteceu com Lázaro. Quando a notícia chega para Jesus e a notícia chega dizendo que ele está o quê? Doente, ele está enfermo. Aí Jesus Cristo faz e diz: não, a enfermidade dele não é para a morte. Ele poderia repreender a enfermidade, Lázaro não morrer, mas não, ele não diz nada e ele decide caminhar. É a mesma coisa quando você tem a solução para o problema de alguém, em vez de você chamar Uber Flash, em vez de você chamar um carro, pegar uma moto, você dizer assim: não, eu vou chegar lá daqui a pouco porque eu vou andando mesmo. Jesus Cristo ele disse: não, essa enfermidade aí não é para a morte não, eu vou já. E Jesus Cristo sai a pé, andando, caminhando, para curar alguém que estava à beira da morte. Às vezes nós não entendemos. Às vezes na nossa vida nós não entendemos o agir de Deus.
Às vezes nós tentamos compreender muitas das dificuldades que às vezes nós passamos e muitos dos problemas que às vezes nós enfrentamos. Mas muitos desses problemas é Jesus mostrando para você que Ele é Jesus. Será que você não parou para pensar nisso ainda? Muitas das vezes as dificuldades que você passa e que lá na frente você vê o agir de Deus, é Jesus chamando a sua atenção para mostrar que Ele é Jesus. Muitas das vezes a dificuldade que nós passamos é Jesus mostrando para nós que Ele é Jesus. Jesus, Ele nunca vai te lançar em um problema sem Ele ter a solução. Jesus, Ele nunca vai te colocar em algo ali que você vai dizer, nossa, que situação difícil para resolver, sem o mesmo ter a solução para o teu problema. Porque é Jesus. Às vezes nós nos desesperamos. Às vezes a gente está enfrentando uma situação, nós que somos crentes, pregação para quem é crente, às vezes nós nos desesperamos e dizemos, nossa, rapaz, eu faço tudo tão certinho. Eu vou para o culto na terça, na quinta e no domingo, eu dou o meu dízimo, eu oferto, eu prego, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não falo mal de ninguém, é de casa para o trabalho, para a igreja, e estou em casa, e às vezes me deparo com esse problema e com essa situação. Você sabe por que Marta e Maria, elas estavam desesperadas, e quando elas chegam até Cristo, elas chegam num ar de reclamação? É porque Lázaro, ele era amigo de Jesus. E Lázaro, ele fazia obra, ele cuidava de pessoas enfermas e doentes. Aí, para a gente ir mais a fundo, Lázaro, ele adoece porque ele cuidava de pessoas que eram enfermas e que eram doentes. Aí elas vão olhar e vão dizer, Senhor, mas ele não era teu amigo. Jesus, tu comia aqui em casa quando tu passava por aqui. Quantas vezes tu não sentou à mesa, a gente se alimentou e sorriu. Não era simplesmente tu falar para ele não morrer. Porque às vezes nós se indagamos. Às vezes nós nos perguntamos, Senhor, será que é necessário mesmo a gente passar por essa situação? Será que na condição de servo teu, de serva tua que sou, é necessário eu passar por esse problema, por essa circunstância? Será que não tinha um meio mais fácil para o Senhor me dar o caminho ou me entregar a bênção que eu tanto estou esperando? A gente sabe que Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele está no futuro, Ele está no passado, Ele está no presente. A gente sabe que Deus, Ele é atemporal, para Deus não tem tempo. A gente sabe que Deus sabia que ia mandar Jesus. A gente sabe que Deus, Ele tinha um plano projetado para Cristo, para vir, descer, morrer na cruz, porque Cristo, quando Ele está lá no Getsemane, Ele diz assim, olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, num conceito de que Deus, Ele já sabia que Cristo iria enfrentar a crucificação de cada milagre que Ele ia fazer. Será que Ele não podia poupar essa mulher que já havia perdido o filho, já havia perdido o marido? Será que Deus, Ele não poderia poupar o sofrimento de Marta, Maria e de sua família, tendo o seu irmão e vendo-o ser enterrado, morto? Será que Cristo, Ele não poderia poupar o filho dessa mulher que não tinha nada a ver com a situação, mas que tinha um encontro marcado com Jesus? E para essas pessoas, elas só vão entender o problema que elas passam, elas só vão entender a situação difícil no dia que se encontrar com Jesus. Aquela mulher, ela estava desesperada. Aquela mulher, ela estava chorando, angustiada, desesperada, já tinha perdido o marido, era uma viúva, não tinha mais o que fazer, o que lhe restava era o seu filho. Dos seus problemas poderiam ser resolvidos pelo seu filho, que ainda estava vivo. Mas o texto ressalta, era uma viúva e acaba de perder o seu filho. Problema grande
para aquela época. Sabe qual era o problema maior também? Para aquela mulher, você lembra que tinha um fluxo de sangue que toca em Jesus? Não podia entrar em Jerusalém, na alta Jerusalém, não podia ir até a casa dos seus pais, não podia conviver com ninguém porque sangrava, era considerado imunda. Problema também, sabe, para aquele cego de Jericó, que ele tinha que entrar na cidade com a capa de cego, batendo, tocando um sino e dizendo que ia a alguém que era cego. Problema também para aquele leproso, que para onde ele iria, ele tinha que andar com um sino balançando e dizendo: olha, eu sou leproso, eu sou leproso. Problema para essas pessoas, que Jesus ele poderia ter sanado por antecedência. Sabe aquele coxo que estava lá no tanque de Betesda há mais de 38 anos, que Jesus Cristo chega lá e diz para ele que ele não precisa do anjo que vai descer, mas que ele precisa dele para ser curado naquele momento? Sabe o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que tem coisas na sua vida que irão acontecer, que não vai ser ninguém que vai resolver. Quem vai resolver é Jesus, o Cristo, aleluia. Sabe, se você ainda não passou por uma experiência sobrenatural, para você poder bater no peito e dizer assim: o meu Jesus, foi Ele quem solucionou, aleluia. Você ainda vai passar. Você ainda está no começo, se você ainda não passou por isso, mas você vai passar. Sabe quando é que você se torna crente de verdade? Quando você realmente tem um encontro com Cristo. Sabe quando você se torna crente? Quando as pessoas vêm. Sabe quando Jesus Cristo ele diz assim: olha, quando alguém bater na tua face, tu oferece a outra. É quando você realmente conhece o conceito de acreditar em Cristo. É o mundo todo chegando para você, batendo no seu rosto e dizendo: Jesus, Ele não existe. E você oferecendo a outra face dizendo: Ele existe sim, porque Ele passou lá em casa ontem à noite, aleluia. Ainda irá acontecer algo, se ainda não aconteceu. Aquele homem passou 38 anos naquele tanque, esperando a cura. Sabe o que é mais interessante na vida daquele homem? É que ele estava em um tanque, esperando a cura. E ele poderia ver em alguns outros lugares as pessoas chegando, serem curadas e caindo. E nada de acontecer na vida dele. Nada de acontecer na vida dele. Sabe o que é mais interessante naquela mulher que tinha um problema de fluxo de sangue? Ela gasta tudo que ela tinha. Porque ela era rica, ela tinha dinheiro. Porque senão o autor não vai ressaltar que ela gastou todos os seus bens procurando a sua cura. Como é que alguém que não tem bens gasta todos os seus bens? Ela procurava a sua cura com o seu dinheiro e de repente os recursos acabam. E ela ouve falar que Jesus está passando. Ela ouve as pessoas falarem que tem alguém que está passando por uma determinada cidade que está curando. E aonde ele passa, ele oferece milagres para as pessoas. Mas tem uma dificuldade, tem muitas pessoas que estão à sua volta. Tem outra dificuldade maior, ela iria ter que entrar dentro da cidade sem ser vista. Às vezes, irmãos, é necessário nós lançarmos fora o que nós temos. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que pegar o nosso dinheiro, a nossa casa e lançar para receber alguma cura, algum milagre, alguma restauração? De forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que Jesus Cristo ele ensinou com essas pessoas que às vezes o que você tem não é suficiente para chamar a atenção de Jesus. Não é o seu trabalho, não é a sua casa, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é os seus filhos. Não é o seu intelectual, não é o que você tem. É o seu interesse em tocar nele. Porque quando você decide tocar em Jesus, você tem que deixar tudo. Quando você decide tocar em Jesus, você tem que deixar tudo. Você já conheceu alguém que aceitou Jesus e que a família toda por inteiro não é crente? É eles dizendo assim: nós vamos para o bar. E ele dizendo: não, eu vou para a igreja. É as pessoas dizendo assim: não, domingo de noite a gente vai fazer uma festa. O fulano vai. Não, o fulano não vai não, porque o fulano tem que ir para a igreja. Aceitar Jesus é uma renúncia. Mas para aquelas pessoas que estavam precisando dele, era algo simples. Sabe por quê? Porque elas estavam prestes a viver o maior avivamento da vida delas.
se encontrar com o mestre, tendo como consequência anterior para passar por um avivamento, receber uma cura, sofrer por algo. A viúva estava sofrendo pelo seu filho, a mulher que tinha um fluxo de sangue estava padecendo, precisava da misericórdia de Jesus. Lázaro estava doente, enfermo, já prestes a morrer, mas a sua família estava passando por uma perda, precisava da atenção do mestre. Aquele homem que estava cego, ele precisava clamar e gritar, porque ele estava cego e a única solução para ele era quem? Jesus. Às vezes chamar a atenção de Jesus não é tão difícil, mas para algumas pessoas é preciso passar por um determinado problema para poder entender que Jesus, ele é atemporal. Para poder entender que Jesus, ele está lá no topo. E ele é bem maior do que o meu carro, do que a minha casa, do que a minha família, do que a minha saúde, do que os meus bens. Pastor, como assim a saúde? Jó, ele estava bem, tranquilamente, regalado de tudo, com os seus filhos belos, ricos, com as suas fazendas, com o seu gado, com os seus camelos, com as suas juntas de boi. E de repentemente, num passar de tempo, Jó não tinha mais nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada, nem filho, nem mulher, nem nada, tudo abandona. Jó perde tudo. Não consigo parar de aprender com a vida de Jó. Jó perde tudo, não tem mais nada. Mas sabe uma coisa que eu me alegro quando eu vejo Jó, e eu tenho absoluta certeza que no céu, Deus olhando para o inimigo, ele diz: olha, tá vendo porque você é perdedor? Porque na terra ainda tem pessoas que me adoram em espírito e em verdade. Aleluia. A luta de Satanás não é contra Deus, ele sabe que ele perde. A luta de Satanás é contra a minha vida e contra a sua vida. Sabe, Jó, ferido, em um dos seus textos, Jó vai dizer: a minha dor ultrapassa as minhas carnes e chegam os meus ossos. Os meus ossos doem. Há quem diga que as chagas que estavam no corpo de Jó dava para ver em alguns cantos dos seus ossos. Jó no meio do monturo, se coçando com um caco de telha, doendo, febre, dor de cabeça, dor no corpo. 3 pessoas reclamando, dizendo que ele pecou. E Jó não se entrega. Jó, ele não retrocede. Jó, ele não pensa em não adorar a Deus. Em momento nenhum, em momento algum, Jó, passando por toda aquela sua dificuldade, ele decide pelo menos pensar que Deus, ele é menor do que ele é. Observe o que eu falei. Jó, em momento algum, passando pela sua dificuldade, ele decide pensar que Deus, ele é menor do que ele é, do que a sua grandeza, do que ele tinha por grandeza de Deus. Em nenhum momento Jó diminui o tamanho de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: na sua bela vida, que eu sei que todos que estão aqui têm uma vida abençoada, quantas vezes no seu interior você não pensou: não, acho que isso não dá certo não. Não, acho que isso não... Será? Será que dá ou não? Quantas vezes você viveu como se Deus, ele não existisse? Porque toda vida que você não lembra que Deus não existe, que Deus existe, você se esquece da existência dele. Quando você acorda de manhã, você não lembra de orar. Quando você vai almoçar, você não ora. Quando você dorme, você não ora. Quando nenhum dos dias da sua semana você para pensar em Deus, na grandeza que ele é, como ele planejou e como ele fez a terra. Jó, no seu desespero, ele tenta exaltar a grandeza de Deus. Jó, no seu desespero, ele tenta exaltar a Deus e tenta reconhecer a grandeza de Deus em meio ao problema que ele estava vivendo. Só que Jó não sabia de nada do que estava passando no céu.
Assim como essa mulher, como essa viúva, assim como aquela mulher que estava sofrendo com o fluxo de sangue, assim como Lázaro também não. Eles não sabiam do plano de Jesus, eles não sabiam do plano de Deus. Certo dia, assim como aconteceu com essas pessoas, não diferente, também acontece na vida de Jó. E Deus, ele chega na presença de Jó e diz assim: ei Jó, vamos ali dar uma volta, que eu preciso te mostrar algumas coisas. Vai chegar um dia que Deus, ele vai chegar na tua porta. Vai chegar um dia que Jesus, ele vai dizer assim: deixa eu te mostrar algumas coisas que eu já fiz na tua vida. Antes de você começar a se reclamar, antes de você começar a se indagar de quem eu sou e o que eu posso fazer, deixa eu te mostrar algumas coisas que eu já fiz. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, cala a boca de Jó, e Jó diz: olha, eu vou colocar a mão na minha boca e eu não vou falar mais. Eu vou me reter a minha insignificância e vou deixar só o Senhor falar, porque eu não tenho conhecimento para tal coisa. Deus, ele vai chegar na presença de Jó e ele vai dizer: Jó, pois bem, vamos dar uma volta comigo, deixa eu te mostrar o universo. Deus, ele chega em um redemoinho e diz: Jó, vamos ali. Deus, ele mostra o universo para Jó e diz assim: você está vendo? Tu sabe qual foi o dia ou como eu fiz para colocar o primeiro pilar para fundar o universo? Jó vai dizer: não, de forma alguma, eu não sei. Sabe o que é que Deus está mostrando para ele? Olha Jó, antes de você existir, eu já conhecia faz tempo, meu querido, a tua vida. Antes de você se indagar quem eu sou, o que eu faço ou o que eu não faço, eu já tenho projetado todo o plano para a humanidade. Deus, ainda mais usando a sua sabedoria, ele chega para Jó e ele diz: você não vê os servos no campo? Você não vê as aves? Você sabe como é que elas vivem? Você sabe como é que elas alimentam? Você sabe como é que elas parem? Cada um a seu tempo amamentam e vivem uma sincronia perfeita. Jó vai dizer: não, eu não sei. Deus, ele vai dizer: pois bem, sou eu quem regro milimetricamente todos os seus ciclos. Sabe o que é que Deus está dizendo no livro de Jó para você? É que ele conhece a sua vida desde o dia da sua concepção até o dia que você irá morrer. Então ele detém o plano da sua vida a partir do momento que você entregou ela para ele. Aleluia. Sabe por que é que Jesus, ele chega para essa mulher? Deixa eu chamar a sua atenção para esse texto. Sabe por que é que Jesus chega para a viúva? Essa viúva, ele chega bem pertinho dela, olha no olho dela e ele diz assim: não chore não. Ele olha no olho dela e diz: não chore não. Ele chega para aquele cara que estava lá no tanque e ele diz assim: o que é que você quer que eu faça por você? Ele vê aquele homem que estava cego e ele olha para ele e ele ministra a cura na vida dele. Ele chega para aquele cego e os seus discípulos perguntam assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe para ele nascer cego? Ele diz: não, isso aqui é para se manifestar a glória do Filho de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque ele conhecia a história de cada um. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele iria se encontrar com essa mulher na saída de uma cidade que só tinha entrada e que era a única saída. Ele sabia que ele iria ter que passar lá para se encontrar com ela, para poder curar o filho dela, para restaurar. Mas uma coisa ele, como Deus, não sabia, porque o texto vai ressaltar. Olha, você lembra do que eu li no início da pregação? Eu disse que Jesus, ele se fez carne para mostrar-se como um Deus aonde? Na terra, irmão. Jesus, ele não sabia o que era perder um parente, porque ele era Deus. Deus, ele te conhece, mas Deus, ele não sabe o que é tristeza. Deus, ele te conhece, mas a minha Bíblia diz que Deus, ele nunca teve medo. Deus, ele lhe conhece, mas Deus, ele não sabe o que é sentir vontade de chorar quando alguém morre. É Deus olhando do céu e dizendo: por que eles estão chorando, se no dia da ressurreição todos irão viver novamente? Tente explicar isso para quem nunca passou por uma perda.
Tente explicar isso para um Deus todo-poderoso e autossuficiente que vive em si mesmo, que é atemporal. Antes dele existir, ele já existia. Se eu falo num conceito de que o tempo foi concebido a partir do momento que o universo existe, eu digo que Deus ele não tem tempo, porque antes do universo não tem tempo. Como é que ele vai saber o que é o medo de uma pessoa em ficar doente se ele nunca esteve doente? Mas ele disse, cuidado Adão, cuidado Eva, porque o fruto do pecado é a morte. Essa sim, traz males para suas vidas. Mas Jesus, para a gente passar para a segunda parte agora, e para você glorificar, Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Filho do homem, o Filho de Maria, como os católicos falam, esse ser que era Deus. Aconteceu algo nesse meio tempo que ele diz assim, o autor vai dizer, e ele moveu-se de íntima compaixão. Ninguém fala que outra pessoa ficou compassivo com algo que aconteceu, ou moveu-se de íntima compaixão se ele não tiver notado nada. Se ele não tiver notado que aquela pessoa que aconteceu aquilo, e que aconteceu aquela situação, ele não viu lágrimas escorrerem dos seus olhos. Ele não sentiu uma pessoa que pôde se compadecer pelo que estava acontecendo. Jesus ele reconheceu a dor no coração daquela mulher. E da mesma forma ele reconhece a dor no teu coração. Ele reconhece o problema que você enfrenta. Ele reconhece aquilo que você passa. Porque Jesus ele vê essa mulher e o seu coração se enche de compaixão. E a primeira coisa que Jesus ele vai fazer quando ele vê essa mulher, ele vai dizer, olha, por favor, não chores, porque eu tenho uma solução para o teu problema. A conversa que Jesus tem não é nem tão grande não, porque ele move o seu coração de íntima compaixão. E o autor vai dizer assim, que logo ele foi lá, ele tocou, ele mandou parar, porque o cortejo ia se caminhando. Ele toca e ele manda parar, porque ele sabe aquilo que ia acontecer. Mas ele sabe que pessoas estavam sofrendo com aquela situação. Ele sabe que perder o filho ia ser difícil para aquela mulher. Ele sabe que passar por tudo aquilo para aquela mulher ia ser doloroso. Da mesma forma com que ele sabia que para aquele cara que estava lá no tanque passar 38 anos esperando para ser curado ia ser mais doloroso ainda. E Jesus Cristo vai lá unicamente para falar com ele e dizer, opa, eu cheguei. E é assim que Jesus Cristo ele faz na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Sabe quando a tua fé está desanimando? Sabe quando a tua fé está diminuindo? Sabe quando a tua fé está baixando? Aí eu te chamo a tua atenção para algo, para você lembrar o que Jesus Cristo ele já fez pela tua vida, para você lembrar quem você era e aonde ele te colocou, para você lembrar naquele momento que estava difícil e Jesus ele disse assim, ó, opa, eu cheguei. Para você lembrar quando você estava passando pelo vale, mas Jesus Cristo chega e te dá a salvação. Para você lembrar quando você está triste, quando você está cabisbaixo, e o Espírito Santo fala no teu ouvido, aí por acaso não foi eu que te dei a vida, te coloquei aonde você está. Quando você está cabisbaixo, quando você está desanimado, quando a sua fé está lá embaixo, quase nada, ralinha, aí você se lembra do que eu falei hoje, que um dia Deus, ele desceu do céu, ele visitou Jó e ele disse assim, ei Jó, vamos dar um passeio, que eu tenho que te mostrar a grandeza e quem eu sou, aleluia, aleluia. Jesus ele é atemporal, meu querido. Jesus ele é Pai e ele não é padastro. Ele está ao teu lado para solucionar aquilo que você precisa, aleluia. Mas tem uma coisinha, não é no teu tempo, é no tempo de Jesus. Tem só um detalhe, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Às vezes vai ser necessário você esperar.
Às vezes vai ser necessário você botar a mão na cabeça, ter calma e esperar. Mas no tempo certo, Jesus, Ele vai chegar e Ele vai sanar o problema da tua vida. Amém? Bata palma para Jesus, porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória.